de agora está no ar, seu Jornal Vitrine, trazendo as principais notícias de Botucatu e região. Informações com transparência e credibilidade, para deixar você sempre bem informado. Acompanhe ao vivo pelas redes sociais, rádio e TV Vitrine e participe enviando comentários, sugestão ou denúncia, porque aqui a notícia tem voz e vez. Botucatu e toda a região ouve a Web Rádio Vitrine. A partir de agora, aqui na Rádio Vitrine, você fica bem informado com as principais notícias de Botucatu e região. Olá, muito bom dia, amigos da nossa rádio, da nossa TV, do nosso portal Vitrine. Chegamos ao final de semana, pessoal. Sexta-feira, gelada, mas gelada demais. Acho que hoje o dia mais gelado da semana, né? Desde manhãzinha já, muito frio. E vamos lá, né? Chegando ao final de semana, temos aí como vai ficar a temperatura e você vai ficar sabendo de tudo. Participe junto comigo, deixe seu comentário, deixe seu oi, compartilhe a nossa live com seus amigos e faça a edição juntinho comigo. Sem demora nenhuma, 11 horas 27 minutos aqui no estúdio, vamos ver quais são os destaques de hoje, desta sexta-feira, dia 22. Copa APCV Sub-13 vai movimentar o voleibol de base em Botucatu. Botucatu receberá o 29º Encontro Nacional de Biomedicina, será no mês de novembro. Empresa e produto que causaram espuma em córrego da região da rodoviária já foram identificados, assim disse o prefeito. Prefeitura abre primeiras licitações do PAC para obras contra enchentes aqui em nossa cidade. Paralisação estudantil mobiliza campus da Unesp em Botucatu e pode evoluir para a greve. Eita! Vorcaro negocia delação por devolução bilionária. STF começa julgamento sobre mudanças na lei da ficha limpa. Isso aqui nem existe mais no país, porque se existisse essa ficha limpa aqui, muitos vagabundos que estão aí estariam na cadeia. Congresso adere ao feirão de bondades eleitorais, disse William Vac. Eu falo disso aqui, já me atrapalho todo aqui. Tudo isso, a partir de agora, está entrando no ar o seu Jornal Vitrine. E eu sou o Valério Moreto e vou levar todas essas informações a todos vocês. Iniciando a nossa edição, vamos ver como ficará o clima. Sensação de frio continua e chuva deve retornar no final de semana aqui em Botucatu. O fim de semana terá temperaturas mais baixas, céu encoberto e previsão de chuva entre sábado e domingo. A previsão do tempo indica que o fim de semana será de temperaturas baixas, céu com muitas nuvens e retorno da chuva, após uma sexta-feira, hoje, mais fechada e sem previsão de precipitação. O sábado e o domingo devem ter instabilidade e pancadas de chuva ao longo do dia. De acordo com os dados meteorológicos, esta sexta-feira será marcada por muitas nuvens e períodos de céu nublado. A temperatura segue bem baixa, a mínima 12 graus e a máxima 16, mas sem previsão de chuva para hoje. Já para amanhã, sábado, o tempo muda. O sol aparece entre nuvens, mas há previsão de chuva tanto durante o dia quanto à noite. Os termômetros devem variar entre 14 na mínima e 19 na máxima. E tem aí um acumulado previsto de 23,1 milímetros de chuva e 96% de probabilidade de precipitação. Então tá aí, mas já para o domingo o cenário continua instável, mas com leve elevação nas temperaturas.
A mínima prevista para o domingo é de 15, enquanto a máxima pode chegar aos 23 graus. E o volume estimado de chuva é de 10,6 milímetros. As informações são do Serviço Meteorológico Windfinder, utilizado como referência para monitoramento das condições climáticas em Botucatu e região. Olha aqui, a Rê Coelho já está aqui no nosso Instagram. Obrigado, Rê. Seja sempre muito bem-vinda. Iniciando a nossa edição, vamos lá. Copa APCV Sub-13 vai movimentar o voleibol de base aqui em Botucatu. Botucatu estará recebendo entre os dias 25 de maio e 30 de junho mais uma importante competição do calendário esportivo regional. A Copa APCV Sub-13 de voleibol reunirá equipes masculinas e femininas da cidade e da região, incentivando o desenvolvimento do esporte de base e promovendo a integração entre jovens atletas. Os jogos serão realizados no ginásio Heróis do Araguaia, sempre às segundas-feiras no masculino e às terças-feiras no feminino, com 2 partidas por noite a partir das 18h45. Olha aí. A abertura da competição acontece já na próxima semana. No masculino, os confrontos da primeira rodada, na segunda-feira, serão entre SESI Botucatu e Vôlei às 18h45, além de Colégio Liceu e Deb Vôlei Bauru às 19h30. Já no feminino, os jogos da terça-feira serão entre SESI Botucatu e Vôlei Clube Pardinho às 18h45 e Associação Atlética Botucatuense contra a Escola Cristã às 19h30. A competição é organizada pela APCV, Associação Polo Cuesta de Vôlei, responsável pelo projeto Vôlei 10, que desenvolve núcleos de iniciação, aprendizagem e aperfeiçoamento em Botucatu para crianças, adolescentes e adultos. É um belo evento, né? Quem gosta aí vai poder acompanhar e vai ficar muito legal, hein? Vai ficar bacana mesmo esse torneio aí. Muito bom dia, meu querido Wilson Resch, tá mandando um abraço aqui. Obrigado, Wilson. Seja sempre muito bem-vindo aqui, participe sempre, amigo. Aqui friaca, hein, pessoal? Deus me livre, tá muito gelado, muito gelado, muito gelado. Ó, tem gente colocando que no bairro aqui também tá muito gelado. Então tá bom, mande aí a temperatura que vocês estão agora aí no seu bairro, na sua localização. 11h34. Botucatu estará recebendo o 29º Encontro Nacional de Biomedicina. Será no mês de novembro. Este evento científico tradicional reunirá pesquisadores, estudantes e profissionais da biomedicina de todo o Brasil em Botucatu. Será entre os dias 5 e 7 de novembro que Botucatu estará sediando o 29º Encontro Nacional, um dos eventos científicos mais tradicionais da área biomédica no país. Realizado anualmente, o encontro reúne cerca de 300 congressistas de diferentes regiões do Brasil, além de palestrantes renomados e profissionais que atuam em diversas áreas da biomedicina. E a gente vai trazer os detalhes sobre a programação, inscrição e submissão de resumos podem ser ainda consultados no site oficial do evento, o ENBM. E a gente vem trazendo a matéria aí conforme for correndo os meses, né? A gente só divulgou porque recebeu hoje. Mas a gente vai, com certeza, chegando aí perto do evento, a gente continua avisando aí. Vamos lá. Empresa e produto que causaram espuma em córrego na região da rodoviária já foram identificados, assim disse o prefeito. Muita gente mandou mensagem, a gente procurou saber e está a resposta.
A espuma que foi registrada no córrego da região da rodoviária nesta semana já tem causa identificada, segundo informou o prefeito Fábio Leite. De acordo com o prefeito, a situação mobilizou equipes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Defesa Civil, Polícia Ambiental e também a CETESB, que passaram a acompanhar o caso após o aparecimento da espuma no córrego. Segundo o Fábio Leite, tanto a empresa responsável quanto o produto que teria provocado a formação da espuma já foram identificados pelos órgãos responsáveis. A CETESB, não só a Polícia Ambiental, foram envolvidas. Me parece, eu vou receber esse laudo agora pela manhã, mas que o causador da questão da espuma já foi identificado, uma empresa ali da região. Me parece que o agente causador da espuma, que foi um derramamento de um determinado produto, também já foi identificado, afirmou assim o prefeito Fábio Leite. Ainda conforme o chefe do executivo, o caso não tem relação com obras de drenagem ou intervenções realizadas na região. Já tem muita gente publicando aí nas mídias sociais, né, associando uma coisa ou outra. Então tá a resposta aí. Não tem nada a ver com o que está sendo feito, as obras que estão sendo feitas lá, naquela região. É que tem muita gente que torce pro bandido, sabe? Né? Em todo local existe. E aqui em Botucatu não é diferente. Tem muita gente que torce pro bandido. Em vez de procurar saber primeiro, não, já vai postando, já vai associando uma coisa a outra. É muito, né? Agora a CETESB deverá conduzir os procedimentos ambientais e as medidas cabíveis relacionadas ao caso. Até o momento não foram divulgadas oficialmente o nome da empresa envolvida, nem qual foi o produto derramado. E já tem muita gente aí nas mídias sociais falando um monte de porcaria. Vocês veem como é que é? Não tem nada, ninguém ainda não foi divulgado. Não foi nada divulgado, mas tem muita gente que associa, porque gosta daquele, como é que se diz? Gosta de ver o circo pegar fogo, né? Em vez de torcer para que não seja nada, para que tudo seja resolvido e tudo seja explicado, não. A pessoa fica aí com esse negócio publicando um monte de porcaria, um monte de coisa que não tem nada a ver aí, mas fazer o quê, né? É em todo lugar. Muito bom dia, meu querido primo Davi Batistella, lá em Lençóis Paulista. Obrigado, Davizinho. Seja sempre muito bem-vindo, meu irmão. Davizinho, o homem tem 2 metros de altura. A gente chama ele, sempre chamou de Davizinho, Davizinho. Pensa num homem grande. 11 horas e 39 minutos. A prefeitura abre primeiras licitações do PAC para obras contra enchentes. Segundo informações recebidas da prefeitura de Botucatu, ela iniciou oficialmente as primeiras licitações das obras ligadas ao Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, voltadas para a infraestrutura urbana, drenagem e prevenção de enchentes no município. Nessa primeira etapa, foram abertas 6 concorrências públicas para intervenções em diferentes pontos da cidade. O pacote completo prevê mais de 80 milhões em investimento, sendo aproximadamente 71 milhões provenientes do governo federal e cerca de 10 milhões de contrapartida municipal. Apenas a fase inicial das obras deve movimentar cerca de 40 milhões. Entre as principais intervenções previstas estão a continuidade da canalização do Ribeirão Lava-Pés e do córrego Água Fria, em um trecho próximo aí à rodoviária. A Avenida Floriano Peixoto e a Avenida Paula Vieira também serão beneficiadas. A proposta é ampliar a capacidade de escoamento de água da chuva em uma das regiões que frequentemente registra alagamentos durante os temporais. Isso é verídico. Além da área central, o cronograma contempla melhorias em bairros como Jardim Peabiru,
Jardim Tropical e Vila Assunção, além das ruas Tenente João Francisco e Major Mateus. As obras incluem implantação de galerias de águas pluviais, bocas de lobo, poços de visita e reforço no sistema de drenagem urbana. O projeto também prevê ações de recuperação ambiental e revitalização urbana às margens dos ribeirões Tanquinho e Lava Pés. Entre as estruturas planejadas para a segunda etapa da revitalização do Lava Pés estão ciclovia, parque sensorial, decks de madeira, pontes para pedestres e ampliação do parque linear já existente. Outra estrutura prevista é a implantação de uma bacia de retenção permanente, utilizada para auxiliar no controle do volume das águas durante períodos de chuva intensa, reduzindo o impacto das cheias em áreas urbanas. As obras devem começar após a conclusão dos processos licitatórios e emissão das ordens de serviço. O pacote é considerado um dos maiores investimentos em drenagem e prevenção de enchentes já anunciados para a nossa cidade de Botucatu. Isso aqui já faz tempo, né? E conforme lá no governo passado começou aquela obra e foi ganhando corpo. Hoje, muita coisa lá embaixo já não acontece mais lá na rodoviária, aqueles alagamentos, aquelas coisas. E precisa ser terminado a obra, né? Como foi dito aqui. E vai ser terminado. E a gente torce para que não tenha mais mesmo, de forma alguma lá, né? De forma alguma, mais enchente naquele espaço. E vai ficar bonito, hein? Vai ficar bonito. Tá, muito bom dia, minha querida irmã Maria de Fátima Longo, tá mandando um bom dia, irmão querido. O Davizinho tá dando risada aqui. É sim, né? A vida inteira é Davizinho. Porque o pai dele já era grandão, meu querido tio Davi, né? E o Davizinho, do mesmo jeitão dele. Só que o bicho é grande demais, tá louco, gente. Não dá pra brincar com ele quando eu era criança, não. Quando a gente tinha 1 metro, ele já tinha quase 2. Vai vendo o tamanho do homem. Italiano ainda, credo. Muito grande. 11 horas e 43 minutos. Ei, Davizinho. Paralisação estudantil mobiliza campus da Unesp aqui em Botucatu e pode evoluir para a greve. Ai. Segundo a comunidade estudantil da Unesp em Botucatu, ela aprovou em Assembleia Geral realizada nesta quarta-feira uma paralisação das atividades acadêmicas pelo período inicial de 1 semana. O movimento começou imediatamente após a votação e deve seguir até o dia 27 de maio. Segundo os estudantes, uma nova assembleia está marcada para o próximo domingo, dia 25, quando será debatido e votado um possível indicativo de greve no campus. Também foi deliberada a criação de um comitê de greve aberto à participação dos alunos, com representação obrigatória de todos os institutos da universidade. O grupo terá a função de organizar futuras mobilizações e definir o posicionamento do campus em relação ao movimento estadual. Bem, vem reivindicando várias coisas aí, a matéria é extensa, né? E já está tendo paralisação no estado inteiro, né? O movimento também registrado em Botucatu ocorre em meio a uma série de paralisações e mobilizações que vem acontecendo em outros campi da Unesp pelo estado de São Paulo. A gente pode acompanhar nas mídias televisivas, né? O que já está acontecendo, né? Já aconteceu lá em São Paulo, né? Teve mobilização e aqui não vai ser diferente. Olha aqui, muito bom dia, Keller21 também está aqui no nosso Instagram. Obrigado pela audiência, seja sempre muito bem-vinda. Ó, tem mais notícia, nossa, quanta gente aqui. Olha que bacana, tem muita gente conectada aqui. Muito bom dia, meu querido Nivaldo Rodrigues, fala Nivardão, também está conectado aqui.
Pessoal, deixa um oizinho aqui. Tem muita gente que só possa... a gente, a hora que você muda aqui o troco, que eu troco a câmera, parece um monte de joinha. Mas muita gente não deixa um oi aqui. Estão tentando ligar aqui. Eu nem falei nada de vocês ainda. Pode tentar ligar o que vocês quiserem aqui. Não vai ter, não. Tá ao vivo. Nem falei nada deles ainda e já estão querendo aqui que... Estão ligando aqui. Vai procurar o que fazer, pai. E falar em ligação, que porcaria que é essa Anatel, tudo quanto ela empresa aqui que tinha que proibir essas ligações aqui, você bloqueia 100 ligação por dia. Você está ocupado com alguma coisa, o telefone toca. Quem tem filho, quem tem neto, fica preocupado, não dá para desligar. Não é verdade? Aí você vai ver, porque tem que fazer a prova de vida, porque tem o banco, porque foi usado o seu cartão. Só que tinha que acabar aqui. Será que com toda essa, com toda essa estrutura que eles têm aí, não conseguem barrar essas ligações aqui? É brincadeira, hein? Vamos falar que é verdade? Tô cansado disso aqui. Tem dia que dá vontade de jogar no chão isso aqui. Só não jogo porque preciso disso para trabalhar. Senão, não teria essa porcaria de jeito nenhum. 11h47. Eita. Vorcaro negocia delação por devolução bilionária. Matéria de Thaís Herédia, da CNN. Segundo a Thaís, a proposta de delação do ex-banqueiro Daniel Vorcaro está sendo negociada na PGR em torno de 60 bilhões de reais de volta aos cofres públicos. Tem pouco dinheiro o sujeito, não? 60 bilhões de reais? O Brasil já viu esse filme. Os bilhões prometidos por empresas envolvidas na Lava Jato, também com acordos de delação e comprovação de crimes, seguiram o caminho dos tribunais até chegar ao cancelamento dos processos e das multas. Lava Jato. Já no caso do Banco Master, tudo ganhou uma escala superlativa. Estamos diante da maior fraude financeira da história, com um envolvimento econômico na política e nos três poderes. Em pouco tempo foi criada uma rede de relacionamentos e poder quase inédita no país. Daniel Vorcaro oferece cifras astronômicas para evitar a cadeia sobre o manto de uma, aspas, recuperação histórica. Lá na frente, quando o Master for coisa do passado, como a Lava Jato já é, o banqueiro ainda pode conseguir renovar seus benefícios, escapar da prisão e ficar com o dinheiro. Se não tiver o André Mendonça aí na frente, aí conseguir fazer essa delação premiada aí, é o mesmo caminho. Quem tem que pagar, quem tem que ir pra cadeia, aí se esquece. Não vai porque tá na mão do descondenado e do caneta. Certo? Não vai passar. Aí ele tá preso aí por, não vai demorar muito. Estão jogando pra lá, jogando pra cá. O ministro André Mendonça está cercando. Vamos ver se ele faz a delação. Vamos pôr esses canalhas na cadeia. Vamos pôr esses corruptos de paletó, de gravata, de toga na cadeia. Vamos dar um sentido para esse país aqui que só paga imposto. Ou eu estou enganado? Tinha que acabar com essa sujeira. Mas infelizmente está na mão de quem? Fazer o quê, não, gente? Brincadeira. E por falar em brincadeira, olha só. O STF começa julgamento sobre mudanças na lei da ficha limpa. Outra vergonha que nós temos nesse país. É esse negócio da ficha limpa aqui. Porque se existisse isso aqui mesmo, começando lá em cima, tinha que estar um monte na cadeia. Matéria de Fernanda Fonseca, da CNN Brasil e de Brasília. Segundo a Fernanda, o STF começa a julgar hoje, sexta-feira, as ações que questionam alterações na lei da ficha limpa,
aprovadas pelo Congresso em 2025. O julgamento ocorrerá no plenário virtual da Corte e está previsto para seguir até o dia 29 de maio. Ó, o meu móvel já começou a andar sozinho aqui, gente. Mas tudo bem, vão se desligar, vocês já sabem o que é. Os ministros vão analisar pedidos para suspender trechos da Lei Complementar 219/2025, que modificou regras de inelegibilidade e abriu brecha para que políticos condenados possam voltar a disputar eleições mais cedo. Entre os possíveis beneficiados pela mudança estão o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e o ex-governador Antônio Garotinho e José Roberto Arruda. Pela regra aprovada pelo Congresso, parte das hipóteses de inelegibilidade passou a ter contagem iniciada já na condenação por órgão colegiado e não mais apenas após o cumprimento da pena, o que pode reduzir o tempo efetivo de afastamento eleitoral em alguns casos. A ação apresentada pela Rede Sustentabilidade sustenta que as mudanças, abre aspas, desfiguraram, fecha aspas, o sistema criado pela Lei da Ficha Limpa e enfraqueceram o mecanismo de proteção à probidade e à moralidade administrativa. O partido pede a suspensão imediata dos efeitos da norma e, no mérito, a declaração de inconstitucionalidade da lei. A legenda também argumenta que houve vício no processo legislativo. Segundo a ação, o Senado promoveu alterações substanciais no texto aprovado pela Câmara dos Deputados, sem devolver o projeto para a nova votação dos deputados. Olha aí, o que violaria o artigo 65 da Constituição. O caso está sob relatoria da ministra Carmen Lúcia. Pessoal, isso aqui é uma das maiores, eu vou dizer por mim, uma das maiores vagabundagens, vamos pôr assim, uma das maiores vagabundagens desse país aqui. Não foi criada a lei da ficha limpa, não podia ter, não pode ser. Aqui não precisava nem existir ficha limpa, né? Esses condenados que estão aí tinham que estar na cadeia. Eles tinham que estar lá na cadeia e não sair mais. Mexer com dinheiro público, roubar saúde, roubar educação, roubar tudo que eles roubaram. E estão aí gastando seu dinheiro, aplicando aí nos paraísos fiscais, enquanto o brasileiro de bem continua trabalhando dia e noite, para poder sobreviver. Isso aqui é uma pouca vergonha num país desse daqui. Lei da ficha limpa. Ah, foi condenado. Trânsito, julgado, não tem mais ação, cadeia, sem benefício, principalmente quem mexe com o dinheiro do povo. Esses caras fazem o que querem, né? É emenda parlamentar pra lá, emenda parlamentar pra cá, dinheiro ali, dinheiro aqui, dinheiro lá nos paraísos fiscais e tá tudo certo. Agora, aqueles condenados no dia 8 lá, que estavam ali passeando, vão pegar 50 anos de cadeia, gente. Vão pegar 50 anos de cadeia, como aquela menina do batom. E agora esses caras com dinheiro na cueca, com dinheiro no apartamento, com dinheiro no porta-mala, com um avião, com um helicóptero. Vocês lembram bem? Nada acontece. Porque o que passa no descondenado não passa no caneta. O que passa no caneta não passa no descondenado. E assim eles vão montando as quadrilhas. Já estão dizendo aqui para me parar. Mas é verdade. Eles vão montando as quadrilhas e cada vez mais o povo brasileiro sofrendo. Isso é uma pouca vergonha. Se existiu, para mim existiu, porque isso aqui não funciona. Essa lei da ficha limpa. Senão tem um monte que está aí, comendo o nosso dinheiro aí, né? 513 deputados, 300 e poucos senadores, 200 não sei quanto aí, esses toga e o raio que o parta. Tudo comendo no nosso trabalho.
E fora as mordomias, né? Pendura e calhos que eles têm. Agora o brasileiro não aguenta mais ver tanta porcaria, né? Por que não coloca esses caras na cadeia? Ó, se passar essa do Banco Master, passar, se eles não acharem um ou dois aí, colocaram o Vorcaro aí na cadeia, mais o pai dele, mais um lá, né? Tem que ir pra cadeia esses colarinhos, esses gravata, esses toga, escritórios aí que receberam bilhões de reais, isso aí tem que ir tudo pra cadeia. Se não for, passa a régua e toca o barco pra frente, porque isso aqui acabou. Hã? Porque acabou. Ainda mais com essa lei da ficha limpa aqui, que é uma vergonha. Só serve pra quem? Pra quem é de bem, a ficha limpa? Só serve pra quem é de bem, porque pra quem é do mal aí, não serve porcaria nenhuma. Ou eu tô enganado aqui no que eu tô dizendo? Vamos falar que é sério? Hã? Vamos falar que é sério? Ah, tá de brincadeira esses palhaçados aqui, ó. Tô com os limites aqui, ó. Como dizia o caboclo. Tô com os limites aqui, ó. Aqui, ó. Aqui os limites. Porque não é possível ver tanta barbaridade num país tão lindo, tão trabalhador como o nosso, na mão de canalhas, de vagabundos, sem vergonha, que nem pra isso serve, pra cumprir a lei. Pra eles, lei não existe. Existe pra quem trabalha, pra quem é honesto. Vai eu roubar um pacote de bolacha e fico 50 anos na cadeia. Os caras roubaram bilhões, teve escritório que recebeu não sei quantos bilhões, teve toga que recebeu não sei quantos bilhões, deputado, senador e tudo mais. Tem um monte aí. Tá aí nas mídias sociais pra todo mundo ver. Isso não acontece nada. Não pega um dia de cadeia sequer. Ah, tenha santa paciência, tem que mudar isso aqui. Tem que mudar isso aqui. Tá aí a eleição, né, gente? Apesar que lá nos toga, nós não manda. Né? Não tem como votar lá. Porque senão eu tenho certeza que aquilo lá tá tudo fechado já. Mas, nós estamos falando aqui. Não tem problema, deixa que venha o processo. Deixa que venha. Mas que eu vou falar, eu vou falar. Hã? E vem a eleição aí, gente. Faça bem a sua escolha. Né? Procure o seu candidato. Eu quero votar pro fulano. Pesquise a vida dele. Hoje você tem como você puxar capivara de tudo. Ah, tem 200 processos. Tem nego aí que veio aqui e fez o maior circo na cidade. Tem 365 dias no ano, não é isso? Tem um deputado aí que ele faltou 286. Só que o Cascaio não faltou. Mais pra frente eu vou dizer quem é. 11 horas e 58 minutos. Ai. Olha aqui. Matéria de William Vac. Congresso adere ao feirão de bondades eleitorais. Disse William Vac. No feirão das bondades pré-eleitorais, foi a vez agora do Congresso Nacional que derrubou um veto do atual presidente, o descondenado, e permitiu a doação de cestas básicas, ambulâncias e valores em dinheiro a municípios. Isto não se podia fazer durante o chamado defesa eleitoral, isto é, período de eleição. Esse tipo de doação é mais conhecido como compra de voto. A mesma votação no Congresso permite que municípios que deviam dinheiro à Seguridade Social, por exemplo, também possam receber doações. Isso vai beneficiar mais de 3 mil municípios, anunciou um triunfante Davi Alcolumbre, presidente do Congresso, em meio a uma marcha de prefeitos em Brasília. Agora, os municípios inadimplentes, junto ao governo federal, vão também poder receber emendas de parlamentares, o que vem uma chuva, né? Não foi ele que disse, sou eu. Ao fazer isso, os parlamentares estavam ajudando, em primeiro lugar, a si mesmo. Como se sabe fartamente, as bases regionais de deputados e senadores apreciam especialmente aqueles que, abre aspas, trazem alguma coisa, fecha aspas,
para a sua região e, com isso, garantem a própria permanência no Legislativo. O Congresso facilitou ainda mais o emprego direto de emendas parlamentares para a construção ou manutenção de rodovias que não sejam federais. Está aí a essência da política brasileira hoje. A captura dos cofres públicos ou de pedaços da máquina do Estado convertidos em ferramentas para a defesa de interesses particulares, regionais ou setoriais. E não estamos falando de corrupção. Quanto à compra de votos, quem nunca deles comprou voto? O governo do atual sujeito vai gastar cerca... Senta. Você está de pé, senta. Senta. Depois você pergunta por que nós temos que pagar imposto. Quanto à compra de votos, quem nunca o fez, né? O governo do atual descondenado vai gastar cerca de... Sentou? 200 bilhões de reais. Isso, você não escutou errado, não. 200 bilhões de reais em um outro feirão próprio de bondades deles. O Congresso jamais ficaria atrás, disse o William Vac. Vocês veem como é que é a coisa? Não tem dinheiro para a escola, não tem dinheiro para a saúde, os municípios aí foram vetados de um monte de coisa, aí foi liberado, quebraram mais uma vez a perna do descondenado, só que ele já está com pronto, até agora, tem 200 bilhões para ele jogar no lixo, para ele se manter no poder. Mais 200, até agora, 200 bilhões para ele se manter no poder. Enquanto nós tem essa briga de 6x1, esquece que não vai conseguir nunca. Nós vamos ter que trabalhar 7%. Daqui a pouco. 7, já estamos trabalhando na realidade, né? 7%. Por quê? Olha só o rombo, né? De tudo isso que esse descondenado vai gastar na campanha. 200 bilhões de reais. Brinca. Não vai comprar voto, né, gente? Não, que isso, Valério, não fala bobagem. Muito bom dia, boa tarde, meu querido amigo Santo Rosa. Boa tarde, Botucatu. Saudade de ouvir as notícias. Meu irmão, seja sempre muito bem-vindo aqui. Muito obrigado aí pela sua audiência e o carinho. Espero que esteja tudo bem aí com você e a família, né? Muito obrigado aí pela sua audiência aqui. Mas não é verdade? 200 bilhões. Não tem dinheiro para a escola, não tem dinheiro para a saúde, não tem dinheiro para funcionário, não tem dinheiro para nada. Mas esse descondenado vai usar 200 bilhões para se manter no poder. Tenho dito. 12 horas, 4 minutos. Boa tarde a todos. Sejam sempre muito bem-vindos. Vamos aos destaques do Brasil e do mundo? Vamos ver o que está rolando por aí? Polícia Federal vê repasse de 14... só fala em bilhões aqui. Polícia Federal vê repasse de 14,2 milhões de fundo da Refit, a empresa da família de Ciro Nogueira. Só no pai. Câmara informa ao STF que Mário Frias viajou ao exterior sem aval para a missão. Se o coronel não mandar lá, o dono do partido não mandar, não se faz nada, né? Por isso que eu nunca fui político. Polícia aponta a relação antiga entre Deolane Bezerra e o PCC. Não se fala em outra coisa nas mídias hoje, pessoal. Imposto de renda. Receita pagará 16 bi no maior lote de restituição da história. Renan Santos diz que proposta da 6x1 é, abre aspas, picaretagem populista do governo. Fecha aspas. Concordo.
Governo anuncia um novo bloqueio no orçamento dessa sexta-feira. Ele vai bloquear alguma coisa para ele usar mais de 200 bilhões para fazer campanha. Mais alguma pasta aí vai ficar sem dinheiro para ele poder usar esse descondenado. Polícia apreendeu, olha aí, ó, quem tá fazendo o álbum de figurinha da Copa. A polícia apreendeu 200 mil figurinhas da Copa do Mundo falsificadas no Rio de Janeiro. Esse pessoal é mais ligeiro que qualquer coisa, hein, pessoal? Vamos falar que é verdade? O brasileiro tem que ser estudado, não pela NASA, tem que ser estudado, nem sei por quê. Secretaria de Saúde de São Paulo reforça a vigilância sobre o ebola no estado. É capaz, se tiver alguma coisa disso aqui, eles cortam dinheiro, né, e dá para o descondenado fazer campanha. SUS adota novo exame para rastrear câncer coloretal na população. Será que vai ser verdade? Vamos ver. Essas notícias são nos principais aí meios de comunicação hoje na mídia. Vamos ao esporte com o Bola na Rede News do meu amigo Heitor Bergamo. Uma Copa do Mundo. Tem Neymar convocado e pressão. O técnico Carlo Ancelotti confirmou o nome de Neymar na lista final da seleção brasileira. No entanto, o craque inicia a preparação lutando contra um edema na panturrilha que o afastou dos últimos compromissos no Santos. A cobrança interna e externa sobre o camisa 10 é imensa para este que deve ser o seu quarto e último Mundial. Tem o retorno de Manuel Neuer. A grande surpresa na Europa foi o anúncio do retorno do goleiro de 40 anos à seleção da Alemanha, Neuer, eu acho que é esse nome, havia indicado aposentadoria após o Euro 2024, mas a lacuna na posição e a pressão de companheiros convenceram o veterano a disputar a Copa 2026. Egito e Noruega já estão definidos. O Egito carimbou o retorno de Mohamed Salah para o torneio mundial após ficarem fora em 2022. O último teste dos egípcios antes da Copa será justamente contra o Brasil no dia 6 de junho, em Cleveland, nos Estados Unidos. Já a Noruega também confirmou sua lista, liderada por Enin Arlandi. Acho que é esses nomes. Eu não sei falar nem português, meu Deus do céu. Tem baixa na Espanha. O meio-campista Fermín López sofreu uma lesão e foi confirmado como desfalque na lista da Fúria. Espanha, hein? E a Libertadores e Sul-Americana, hein? Corinthians garante liderança. Sob o comando de Fernando Diniz, o Corinthians arrancou um empate em 1-1 contra o Peñarol no Uruguai e assegurou a liderança do grupo na Libertadores. O gol do Timão foi marcado por Zacaria. E a partida, contudo, terminou em confusão e confronto com a polícia fora do estádio. E WO para o Flamengo. A Conmebol confirmou a vitória do Flamengo por WO contra o Independiente Medellín. O jogo havia sido cancelado devido a graves problemas de vandalismo e segurança na Colômbia, garantindo o primeiro lugar do grupo para o rubro-negro de forma antecipada. E o Galo, hein? O Galo respira. Pela Sul-Americana, o Atlético de Minas Gerais venceu o Cinciano por 1-0, embolando o grupo e mantendo vivas as chances de classificação direta, sem a necessidade de disputar os playoffs. E na Fórmula 1 tem nesse final de semana. As equipes já desembarcaram para o GP do Canadá, mas os bastidores estão quentes. Segundo informações, Fernando Alonso teceu críticas duras à era híbrida da categoria, chamando-a de, abre aspas, década perdida, fecha aspas, enquanto Max Verstappen mudou o tom e adotou um posicionamento mais otimista
sobre as futuras regras de motores. E no vôlei feminino, o técnico Bernardinho anunciou oficialmente a lista das atletas inscritas que defenderão o Brasil na Liga das Nações de Vôlei, iniciando os trabalhos com foco total no entrosamento do elenco principal. E teve tragédia no automobilismo, hein, pessoal? Que triste. O mundo do esporte a motor está em luto com a confirmação da morte de Kyle Busch, lenda e bicampeão da NASCAR, aos 41 anos. Muito triste, hein? Muito triste essa notícia aqui. Mas, infelizmente, tá aí. Mais uma perda pro esporte aí, né, pessoal? Que triste. Então, pessoal, essas foram as principais notícias de hoje, desta sexta-feira. Uma sexta-feira fria, muito fria. E a gente vai terminando esta edição. E quero agradecer muito, né, o carinho, a audiência de todos vocês pela semana toda, que me acompanharam, me acompanham e continuam aqui me dando maior força para que a gente continue levando a informação, a notícia até vocês, né? Eu agradeço demais a todos vocês, espero que todos tenham aí um ótimo final de semana, uma ótima tarde, uma abençoada noite. Eu, Valério Moreto, vou me despedindo, volto na segunda-feira a partir das 11h30, se assim ele permitir. Beijo no coração de todos, estou indo embora e agradeço a todas essas empresas aqui por acreditarem no meu trabalho e fazerem parte da nossa família. Fiquem com Deus. Beijo no coração. Fui. Tchau.